Deixa que eu falo, tudo bem, galera? Eu sou Alex Bagé e estou passando aqui para nossa resenha sobre futebol. Deixa o like aí no vídeo, te inscreve no canal, espalha nos grupos de WhatsApp e também aciona o sininho aí para receber notificação. Eu quero falar sobre o time do Internacional, comandado pelo Eduardo Cudê, e que pelo que a gente está acompanhando das entrevistas dos jogadores, a metodologia, o sistema de jogo que gosta, o conceito de futebol que tem o Eduardo Cudê, e pelos últimos jogos, o Internacional deve ser um time ofensivo no Clássico Grenal, o Grenal das Américas logo mais na Arena do Grêmio. E por que eu estou dizendo isso? Porque se a gente pegar o Internacional do início do ano, em que se esperava que o Eduardo Cudê pudesse chegar aqui e já revolucionar a maneira de jogar, era um pouco difícil, né? Primeiro porque ele tinha novos jogadores, ele tinha um novo preparador físico, uma nova análise de desempenho, que são indicações dele, mas que a gente sabe que o conceito muda de uma hora para outra e ele estava chegando no início da temporada. E aí ele já tinha jogos de Campeonato Gaúcho, daqui a pouco ele tinha jogos de pré-Libertadores e ele mesmo disse ao final da fase da pré-Libertadores que ele tinha um cuidado excessivo nessa competição no começo, por quê? Porque era eliminatória, eram jogos de ida e volta. E se ele desliza em algum jogo, ele fica fora da Libertadores e azeda o caldo para o resto do ano. Por quê? Porque ele ia ser cobrado porque estava chegando um trabalho e estava tirando o Internacional da fase de grupos da Libertadores e automaticamente na questão financeira, de publicidade e até de força do próprio grupo, olha o que seria diferente o Internacional fora da Libertadores. Hoje a gente está falando do Inter no Grenal das Américas, Grenal de grupos, da fase de grupos da Libertadores da América. Bom, aí chegam contra a Universidade Católica do Chile, que não é um time excepcional, é muito time inferior tecnicamente ao Grêmio, não dá nem para comparar, mas é um time rápido, é um time que de certa forma tentou incomodar o Internacional. E aí ele não tinha o D'Alessandro para escalar, porque o D'Alessandro estava cumprindo suspensão automática. Bom, quem sabe pelas linhas tortas ele acabou deixando o texto mais uniforme do Internacional. Por que eu estou dizendo isso? Porque o D'Alessandro, embora seja um jogador de altíssima qualidade, o D'Alessandro é um cadenciador, ele é um pensador, ele é o jogador criativo, então ele é o carimbador, essa bola passa o tempo inteiro por ele. E o Internacional se acostumou a jogar assim nos últimos anos. Só que o Eduardo Cudê chegou e colocou o D'Alessandro como um segundo atacante, perto do Guerreiro. Porque faltava um parceiro ali pro Guerreiro. Só que o que acontece? O D'Alessandro não fica confortável jogando lá colado no Guerreiro. O D'Alessandro fica confortável vindo buscar jogo de acordo com a maneira que a partida vai se desenrolando. E ao voltar para ser o armador, primeiro, já fica de novo o Guerreiro isolado lá. E segundo, essa transição do Internacional, ela acaba virando uma transição de cadência. E o Inter não sabe mais jogar assim, porque o Eduardo Cudê não quer jogar dessa maneira. O Cudê quer jogar com transições rápidas. Posse de bola é uma coisa, transição em alta velocidade é outra. E intensidade é uma coisa. Você pode ter intensidade com o D'Alessandro, ele recebendo e distribuindo. Mas você não vai ter a velocidade de transição, porque não joga assim o Internacional com o D'Alessandro. Bom, aí a Universidade Católica, o Internacional vai lá, ganha, e muita gente se emocionou, se empolgou, e com razão, né? Arrancada de Libertadores, poxa, o Inter vinha meio que se arrastando ali, puxando a meia, afrouxando a gravata para chegar na pré-Libertadores, quando chega na primeira partida da fase de grupos, passou em cima do adversário, opa, o que está acontecendo? Velocidade de transição. O Inter modificou a partir de uma outra situação, porque eu não estou colocando a culpa no D'Alessandro não, o D'Alessandro até pode jogar no Internacional, embora no Grenal de hoje eu acredito que ele não vai jogar. Mas o Rodrigo Lindoso estava desempenhando uma função que ele não conseguia fazer fluir esse jogo do Internacional. E esse era um problema. E nesse jogo contra a Universidade Católica, além do D'Alessandro que não podia jogar, o Eduardo Cudê inteligentemente sacou o Rodrigo Lindoso. E ele colocou para jogar Thiago Galhardo e Marcos Guilherme. Dois jogadores que têm intensidade, mas que também têm velocidade de condução. O Marcos Guilherme pode ser o segundo atacante colado no Guerreiro, mas ele pode voltar para ser o jogador da explosão e da velocidade pelo flanco de campo. No outro lado, o Thiago Galhardo também, daqui a pouco ele encosta pisando na área porque ele tem essa qualidade, mas ele também tem explosão para sair lá de trás. E quando precisar fazer recomposição, ele também consegue fazer. Então, ficou um time mais ágil do Internacional. E por isso que não à toa o Internacional ganhou e ganhou com certa facilidade. E aí quando chega o jogo contra o Brasil de Pelotas, pelo Gauchão, que era um adversário menos qualificado, que o Internacional estava bastante modificado em relação a peças, só que o Eduardo Cudê vai lá e ele tenta modificar algumas coisas, e elas não deram resultado. O Inter ganhou do Brasil de Pelotas porque é muito mais time que o Brasil de Pelotas, mesmo com o time descaracterizado. Mas, por exemplo, a boa notícia foi o Patrick que jogou nessa velocidade um pouco alterada em relação ao que o Inter precisa. Mas o D'Alessandro, por exemplo, não conseguiu jogar tão bem, apesar de enfrentar um adversário fraco como o Brasil de Pelotas.
Pelotas. Por essas situações que eu acredito que no Grenal desta quinta-feira, esse Grenal histórico, o Grenal das Américas, como está sendo chamado, eu acredito que o Internacional vai entrar em campo com o mesmo time que enfrentou a Universidade Católica, apenas com uma mudança. O Rodinei sai, embora tenha jogado bem em relação a ele próprio contra a Universidade Católica, e entra o Saravia. E o Saravia é um ponto fundamental para um Internacional, porque o Saravia tem intensidade, o Saravia tem marcação e o Saravia tem jogada de linha de fundo. E tem um detalhe que estavam reclamando demais com o Rodinei. O Saravia tem qualidade de cruzamento. O primeiro gol contra o Brasil de Pelotas, ele praticamente põe a bola como se fosse com a mão na cabeça do Patrick, e o Internacional abre o placar. Então, por essas situações, eu acredito sim no Internacional ofensivo nesse clássico Grenal, o Grenal das Américas, o Inter jogando um pouco mais à frente. Se isso vai dar certo, bom, aí tem que ver que do outro lado tem um time extremamente qualificado. Mas fica a curiosidade aí sobre esse Inter mais ofensivo no clássico Grenal. Tá bom, rapaziada? Deixa que eu falo. Deixa o like aí, te inscreve no canal, aperta o sininho para receber notificação e espalha nos grupos de WhatsApp pra gente continuar com a nossa resenha. Grande abraço, até mais!